Bom, a gente voltando hoje com o Tato Camargo, que a gente ficou com eles na semana passada. Toda aquela ideia do que a gente ia fazer, de conversar, que eu combinei com eles antes, de contar um pouquinho como é que eles começaram a jogar tênis, e na sequência foi tudo para o outro lado e talvez tenha sido uma das conversas mais legais de se fazer. Eu acho que não tem muito, como eu falei com vocês, não tem muito do que a gente programar. Acho que se programar acaba não dando certo. Já me perguntaram onde é que está o roteiro, não tem roteiro. Mas a gente falou na semana passada um pouquinho de como eles começaram e aí começou a história do tênis brasileiro, começou a história de tudo que aconteceu. E eu acho que vamos tentar pegar, por exemplo, do final, do como a gente terminou, né, da formação do jogador. A maneira como vocês foram formados, a maneira como as nossas gerações iniciaram no tênis, era de uma forma muito em cima da parte técnica. Né? Vocês veem hoje muita diferença, hoje, olhando, né? Vocês estão dentro do meio, vocês estão em torneios, vocês organizam torneios. Vocês acham que hoje existe uma diferença muito grande do que existia na época, que, pelo menos lá, até 10, 15 anos atrás? Na formação, quando na minha fase de treinador, eu nunca fui da fase de formação, eu sempre fui na fase da transição, daquele jogador que já tinha de 16 para frente. Então eu nunca trabalhei a base. Então o que eu posso te falar que os treinadores que hoje trabalham nessa transição, os que eu conheço, vamos falar, não sei, o Joãozinho Suete, talvez ele seja ele pega na transição, mas ele pega naquela transição do profissional. Aí o Thiago, ele está tentando tirar o Thiago de um nível para jogar por outro, né? Então eu não estou muito no meio dos treinadores na transição, muito menos na base, mas pelo que eu vejo dos jogadores brasileiros, alguns tiveram que sair do país para buscar um treinamento fora. Você pegou o Felipe Meligeni, foi para fora para aprender um pouco mais. Outros estão no Brasil, então eu não consigo te falar muita coisa sobre o tênis, assim, a formação do jogador, porque é uma coisa que eu não estou muito eu faço eventos, a gente trabalha nos torneios, né, mas o que eu vejo eu vi jogadores que começaram jogando os campeonatos que a gente faz e você via excelentes jogadores, né? Você pega alguns torneios que eu lembro, você pega essas, sem ser as brasileiras, vamos falar brasileira, Via Bia, Luísa Stefânia, a Laurinha Pigossi, Carol Meligeni, todas essas participaram dos campeonatos com 15, 16 anos, hoje elas estão aí tentando trilhar o caminho delas. E muitas jogadoras, esses treinadores assim que a gente vê, né, você vê esse intercâmbio de treinadores, quando vai o Kirmair, podia falar que é um cara que trabalha muito bem essa parte de pegar um jogador e conseguir fazer uma sequência. E dentro desses campeonatos, eu acho que era interessante esse intercâmbio de jogadores, porque você pegava, por exemplo, a Sakkari, estava com o treinador dela no Brasil, você pegava a Anisimova, estava com o treinador dela aqui no Brasil, você pegava uma série de jogadoras, a Cistea estava com o treinador dela no Brasil. Então, quer dizer, todas as histórias que a gente fez, que essas jogadoras vinham para o Brasil, era o momento desses treinadores poderem estar fazendo um intercâmbio. Então, eu acho que o que eu consigo falar de tênis, assim, de contribuição para o tênis, de como medir esses jogadores, os treinadores, seria por esse caminho. E tem, só antes do Camargo falar, e tem na minha cabeça, sempre o meu melhor momento de aprendizado foi viajando. Muita gente hoje valoriza, eu não estou desvalorizando cursos, workshops, não, pelo contrário. Mas eu acho que nas viagens você tem que estar ligado o tempo inteiro, porque você tem do teu lado muita informação com pessoas que podem estar te passando. Na hora que você marca a quadra para treinar com alguém, está dividindo a quadra e vai, conversa, tipo aquela nossa primeira viagem para a Europa. Cara, o Piatti está até hoje aí, sabe? Sim. E provavelmente ele pode fazer um próximo número do mundo, né? O Sinner pode chegar. E ele está lá desde aquela época, com Karate, né, com Furlan, Mordegan. Sim. Então, quer dizer, é um cara que desde 87, né, ele está no mesmo caminho. Olha o quanto de informação que esse cara pode passar com quem está viajando do lado dele. E o brasileiro não tem muito essa, não, ele vai para lá, ele faz o que tem que fazer, e ele vai para o hotel, ele vai fazer a coisa dele. Ele não tem muito de absorver a informação. Mas sabe o que eu acho também? Às vezes o treinador, ele evolui junto com o jogador, né? Você pega, por exemplo, o Larry, vamos dar um exemplo do Larry. Ele treinava o Guga, 60 do mundo, e jogava um nível de torneio. A hora que o Guga foi a 10 do mundo, ele começou a conviver com outros treinadores. Sim. Então o cara que estava do lado dele lá, que ele ia treinar, era o Brad Gilbert. O outro era o outro treinador de ponta. Quer dizer, então todo mundo, a hora que você faz esse isso foi uma qualidade, eu acho, do Larry, porque ele tinha essa noção, que ele estava aprendendo. Mas tem treinadores, infelizmente, que vão lá, fazem o que tem que fazer e não deu, tô na minha.
E tem que tirar proveito, né? Olha o que está em volta, né? Você olha o que está em volta. Né? Você então, entra, marca uma quadra, ouve, conversa, pergunta. Você conversa você vai estar com os treinadores porque tem muito treinador que vive o circuito, né? Aquele cara treinava tal jogador, hoje ele está com tal jogador. Então, o cara que está lá dentro e um treinador que está chegando. Vamos lá, o Larry naquele tempo, o Larry monstro, né? Um cara fera. Mas você pega o Larry quando ele chegou com o Guga 70 e caiu e foi com o Guga 5 do mundo, foi uma coisa que ele chegou e foi conhecer o mundo do tênis, da elite do tênis. Tanto é que leva um tempo, né? Ele demorou, desde o Roland Garros até ele chegar ali, ele passa aquela maturação, né? Não só do jogador, mas a dele também. Do entendimento do ambiente que era totalmente diferente. Outros jogadores, outro sistema, outro formato, tudo diferente. É outra realidade. Camargo, vocês chegaram a um determinado momento, param de jogar, né? Isso foi tranquilo para vocês? Foi mais ou menos na mesma época que vocês param de jogar? Um parou antes do outro? A gente parou basicamente na mesma época. A gente parou para fazer faculdade, né? Foi uma coisa que pesou bastante para a gente. A gente parou relativamente novo no circuito. Qual a idade você tinha? Eu tinha 26 para 27 anos, né? Foi uma fase que a gente estava jogando o melhor tênis, assim, eu falo por mim, o melhor tênis que eu estava jogando nessa fase. Eu venho de uma família onde todos os irmãos eram formados. Eu tinha essa pressão, que era uma pressão, não era nem dos meus pais, uma pressão minha mesmo. Sua dentro de casa? Minha mesmo, de se formar, né? Sempre tive isso na minha cabeça. Então, eu acho que o caminho universitário é um caminho super bacana, principalmente porque você sai super novo, com 22 anos você está preparado, você tem um cartucho na mão, uma profissão na mão, e aí sim, você vai jogar um tênis tranquilo. E quando eu estava jogando tênis profissional, na época que o tênis com 30 anos você já era velho, hoje 30 anos é o seu... Tem gente que tá chegando, né? O seu auge com 30 anos. O cara que serve agora quase 30, o melhor tênis da vida dele. E aí parei para poder fazer universidade. Tanto eu como o Tato, a gente parou, fomos estudar nesse meio tempo. A gente montamos uma escola de tênis no Esporte Clube Pinheiros, né? Tivemos lá durante 12 anos e acabou sendo uma super escola pra gente, porque trabalhar dentro de clube é onde a gente, principalmente um clube de ponta que nem o Pinheiros, a gente aprende muito. E onde a gente aprende desde da base. O Tato falou assim, a gente trabalhou bastante na ponta, mas assim, a gente olhou bastante também para a base, né? A gente tinha desde a iniciação até a ponta no alto rendimento. E respondendo aquela sua última pergunta, eu acho assim, o grande problema que a gente sente hoje no tênis brasileiro é o problema da base. Hoje a gente tem perdido muito atletas lá na origem, né? A gente tem perdido para outros esportes, né? Aquilo que eu falei, a gente entra bastante atletas para aprender nos clubes e são poucos os que se mantêm durante o caminho. Então, assim, a taxa nossa de conversão tem que ser maior. Segunda coisa que eu acho que tem que acontecer, a gente tem que olhar o tênis não para a ponta da pirâmide, mas assim, a gente tem que fazer crescer a indústria do tênis, né? A gente tem que crescer a massa crítica antes de pensar em fazer jogador. A gente sempre olha o tênis como fazer o número 1. Quando assim, eu preferia ter um mercado que nem o mercado americano, onde a gente tivesse 10 milhões de praticantes do Brasil, 20 milhões de praticantes do Brasil e ter os jogadores 50 do mundo, do que ter o número 1 do mundo, que nem o Djokovic, e ter 200 mil praticantes. A gente só vai fazer essa indústria do tênis rodar na hora que a gente tiver aumentar o número de praticantes. Aí a gente vai estar com os clubes cheios, vamos estar com as academias cheias, a indústria... E o resultado vem naturalmente, né? O resultado vem naturalmente. Então essa é assim, a minha grande crítica ao tênis brasileiro, onde o modelo de negócio ainda das confederações e da federação está baseado em cima de taxas anuais e de inscrição, quando a gente deveria falar, não, vamos vender o produto.
onde uma confederação brasileira e uma federação, as federações locais deveriam trabalhar com números de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, que nem uma federação francesa, né? Aí sim você tem uma massa crítica para vender para um patrocinador. Você fala, não, eu represento uma entidade com 5 milhões de praticantes ou de apaixonados, porque não necessariamente o cara precisa ser um praticante de tênis para ser inscrito a uma entidade. Vinculado a uma entidade. Porque você vê assim, se você fala para quantos apaixonados de tênis que não necessariamente são praticantes. Uhum. E esse cara, ele pode ser cadastrado numa entidade e você vai vender ele para uma empresa, para uma marca. Então, hoje, principalmente estando numa TV hoje, tem o cara que assiste, tem o cara que curte, tem o cara que comenta e não pratica, porque ele gosta. Isso. E ele acompanha, ele entende. Isso que eu acho assim, a gente tem que crescer o bolo, E hoje a gente tem um cupcake, uma coisa pequenininha, né? Quando a gente tem que falar, poxa, vamos crescer esse bolo, esse mercado do tênis tem que crescer. A gente vende a mesma quantidade de raquete há 20 anos. Uhum. Não é, Silvio? A gente tem que fazer, a cada ano, falar, vamos dobrar o número de vendas de raquete, vamos dobrar o número de venda de bolinhas. Uhum. Bom, conversar com vocês é inesgotável, mas infelizmente tem um tempo. Para fechar, se você puder, Tato, colocar o que você trouxe da quadra de todos os anos, desde lá do Tênis Clube Paulista, para hoje, a pessoa que você se tornou, pai, família, o que o tênis te ensinou, o que o tênis trouxe para você? O tênis me ensinou a você respeitar regras, a você respeitar regulamentos, a você respeitar seu adversário, a você a você ser competitivo, a você querer ganhar, mas ganhar dentro das regras do jogo, você ser uma pessoa melhor, você aprender a competir, você aprender a ganhar, a perder. Tênis você perde muito, né? Você acaba, num campeonato de tênis, 32 perdem, 31 perdem e 1 ganha. Então você aprende E esse aprendizado é natural, né? As pessoas às vezes não entendem muito quando a gente fala isso. Não, ninguém te ensinou. Você foi jogando, né, treinando e acontece. As coisas que a gente faz todo dia, você tem uma alegria de manhã e de repente você tem um pepino para resolver à tarde. Você aprende a achar a solução para aquilo. Dentro de uma quadra de tênis eu estava perdendo porque o cara fazia saque e voleio. Eu falei, vou achar um jeito de ganhar desse cara. Então a mesma coisa você acha dentro do seu dia a dia. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou achar uma solução para isso? Ou como é que eu vou melhorar isso que eu venho fazendo? Quer dizer, então eu acho que o tênis me ensinou uma palavra assim, a competir. A competir dentro e o tênis você tem, né? Você tem que respeitar o seu adversário, você tem que. Então acho que o tênis me ensinou a competir da forma correta, da forma honesta. Uhum. Não tem muito como fugir do que ele falou, mas Camargo, fala o que trouxe para a tua vida. Eu acho que o tênis é a nossa vida, né, Silvio? O tênis não tem como desassociar o tênis da nossa vida, é uma grande paixão. O tênis é uma paixão que entrou pelas nossas veias, a gente vive tênis. Hoje a gente está ligado com outros esportes, com outras atividades econômicas, né? Mas a gente sempre tem o tênis como nossa grande paixão, né? A gente faz várias outras atividades, mas a gente sempre olha o tênis de uma forma carinhosa. Então, quando a gente fala de tênis, a gente fica horas conversando de tênis, que nem esse bate-papo, aquilo que você falou. Poxa, já está terminando o programa e a gente tem tanta coisa para falar. Tenho certeza que na hora que a gente desligar essa câmera aqui, a gente vai isso acontece continuando falando de tênis. Isso acontece com muita gente, não falou disso. Eu gravei com a Vera ontem quando eu estava na estrada, mas eu não falei. Eu falei, pô, Vera, vamos fazer de novo, porque não tem jeito, né? Não tem como você limitar. E é limitado, né? Você tem um tempinho. Mas, cara, a única coisa que eu posso falar para vocês é que eu acho que a gente pensa muito parecido. Quando a gente não se vê todo dia, não tem como se ver todo dia, mas quando se fala, quando se encontra, o raciocínio, a forma de pensar é muito parecida porque a gente teve uma base parecida, a gente cresceu da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas e acho que o jeito fica igual, fica muito parecido. É diferente, né? Não sei se acontece isso com outros esportes. Se no vôlei, na natação, no judô, isso acontece. Mas no tênis, quando a gente se reencontra, parece que a gente se viu ontem, parece que a gente se encontrou semana passada e tem assunto, e o assunto não para, porque a gente tem um monte de coisa em comum, né? E isso acho que é a melhor parte. E o que eu estou tentando fazer é resgatar um pouco dessas pessoas que fizeram parte
da história do tênis brasileiro e, felizmente, eu acho que eu também fiz de alguma forma, não ganhando, não perdendo, não nada, mas resgatar essas histórias para que as pessoas hoje em dia conheçam que Tato, Camargo, o que fizeram, de onde vieram, o que vem fazendo, o que estão fazendo, nem tempo de falar o que vocês estão fazendo, mas a gente está nesse espaço incrível aqui, da Arena BTG, como o Camargo falou, mas isso a gente vai ter que falar de novo no outro dia, porque só agradecer a presença de vocês, agradecer por estar aqui. A gente que agradece, Silvio, obrigado, parabéns pelo programa, é um sucesso, essa ideia de resgatar o tênis brasileiro é super bacana, então aqui o nosso muito obrigado a você. Valeu, obrigado pessoal. Continuem lá compartilhando, continuem se inscrevendo e divulgando o canal. Obrigado, valeu.